nome é Karol Sonnenreich. Nasci em Bucareste em 1º de janeiro de 23. Não sou assim muito de aniversários, mas que se eu festejasse um aniversário, seria 27 de abril de 60, quando cheguei em São Paulo. Meu pai era pintor de carroças, de leiteiros, naquele tempo em Bucareste, onde eu nasci, o carro era bastante raro, especialmente carro particular. O deslocamento se fazia muito assim com carretas com cavalos. O leite era trazido na porta da casa com pequenos, enfim, carretas desse tipo, tiradas por cavalos, e meu pai pintava isso. Tinha uma oficina onde trabalhava, às vezes, a maioria das vezes, com uns 2 auxiliares. Assim. Minha mãe era dona de casa. Antes de mim, ela tinha tido outros 5 filhos, mas com uma distância bastante grande. De modo que, do ponto de vista assim, de vida familiar, eu era o caçula numa família de pessoas que tinham pelo menos 14 anos, interessantes, as irmãs bonitas, o irmão bastante esperto. Ninguém ligava para mim. Eu era um tesouro, evidentemente, mas ninguém me levava a sério. E há muitos anos, eu, pensando em mim, até que me dizia que eu fui uma geração espontânea. Nós éramos muito pobres, muito pobres. Nunca tivemos uma prática religiosa. E eu participava assim, do Ano Novo Judaico, eles iam no templo. E eu ia, às vezes, visitá-lo, mas não tinha nenhuma formação religiosa. Tinha, pelo contrário, uma profunda consciência étnica, porque estávamos o tempo todo sendo discriminados e perseguidos. Perseguidos na primeira parte da vida, não violentamente, mas raça inferior. Não me considero um perito, mas inútil de dizer que é uma coisa revoltante. A um certo momento, isso eu descobri no Brasil, quando já tinha mais de 37 anos, com 37 anos que eu cheguei no Brasil, eu me dei conta que eu posso ser julgado, bom ou mal, pelo que eu faço, não pelo que está escrito no capítulo religião, no capítulo origem étnica. Mas naquele tempo, eu acho que em vários graus, na Europa inteira, especialmente na Europa Oriental, era tão natural que eu achava que até, quem sabe, eu sou mesmo uma raça que deve ser extinta para o bem da humanidade. Era uma atmosfera, este tipo, direitista. A cultura romena era bastante influenciada pelo Ocidente francês, especialmente, mas a influência alemã hitlerista, porque Hitler assumiu o poder quando eu tinha 10 anos. Então isso marcou muito lá. E no último ano da minha formação escolar média, foi o ano no qual a Rússia soviética ocupou uma parte do território da Romênia. Então, houve uma virada categórica ao lado direito do fascismo. E eu acho que cada um de nós tinha que escolher, naquele momento,
entre direita e esquerda. É a versão esquerda proposta, a única que existia lá era o comunismo. E eu, evidentemente, eu não tinha escolha entre direita e esquerda. Forçosamente eu tinha que estar do lado da esquerda, mas eu me lembro que colegas meus, que eram de extrema direita, não eram pessoas menosprezáveis. Eram pessoas que tinham sinceridade, aspirações, assim, mas eles acreditavam que, exterminando uma certa parte da população da Terra, o mundo vai ser melhor. Isto, no fundo, nós, os outros da esquerda, nós também estávamos dizendo, exterminando a burguesia, o proletariado vai assumir em nome de tudo. Isso era o pensamento stalinizado da época. A Romênia começou a guerra aliada dos alemães e invadiu a União Soviética. E depois, em 1944, houve a virada. Então, em 1944, caiu lá o regime fascista. Eu fiz o curso primário, como todo mundo, e depois entrei num liceu, que era composto de 2 níveis, inferior e superior. Portanto, os 12 anos que existem mais na prática aqui no Brasil, que eram divididos assim. Para passar do primário para o liceu, tinha que fazer uma prova de admissão, que era uma triagem, evidentemente bastante severa. E depois do 4º ano de curso inferior do liceu, novamente, porque tinha 2 classes paralelas, A e B. Depois do 5º ano, passava para ser uma classe. Então, 50% eram eliminados por um exame que se chamava de capacidade. E passei por isso. E depois a Faculdade de Medicina. Numa universidade não reconhecida pelo Estado. Porque eu, como judeu, não tinha acesso na universidade no tempo do regime fascista. Quando eu tinha 17 anos, houve esta ocupação da Bessarábia pelos soviéticos. E naquele momento radicalizou a política lá e nos excluiu tanto os alunos quanto os professores judeus da universidade. Então se formou uma universidade, uma faculdade de medicina, uma politécnica, com aqueles que foram mandados embora de outro lado. Isto foi autorizado, mas que não tinha um status assim de escola estadual. Era como se fosse uma escola particular. Não se colocava a questão de particular ou não, mas era... Fui lá que eu comecei os estudos de medicina. Eu estava no 3º ano, tinha feito nessas condições 3 anos, e depois veio o colapso da Alemanha. Então, a universidade oficial do Estado, a Universidade de Bucareste, abriu as portas. E eu, naquele ano, entrei no 3º ano, que eu tinha completado na outra, porque o 3º ano, na medicina, é o ano onde começam as clínicas. Os 2 anos primeiros são de noções gerais, de anatomia, de fisiologia, de histologia. E eu deixei um ano para começar com o estudo das clínicas. E desde o 3º ano, portanto, eu fui da Faculdade de Medicina de Bucareste. O estudante de medicina, depois do 3º ano, podia fazer um concurso e assumir um cargo no hospital. O sistema era externato e internato. E eu entrei num serviço de psiquiatria, mas que
cujo chefe era ele mesmo se intitulava na época neuropsiquiatra. O interesse maior dele, a produção dele científica, foi no campo da neurologia, muito mais do que da psiquiatria. Mas isso talvez até que favoreceu o despertar do meu interesse pela psiquiatria. O nome psiquiatria quer dizer a medicina da psique, a medicina do psiquismo. E eu considero que eu estou fazendo isso desde então. Freud, eu acredito que desagradava ao Stalin. E quando eu digo Stalin, digo porque não era Stalin que proibia, mas eram os stalinistas que eram iguais a ele, com menos poder, mas com poder mais limitado. E eu acho que o principal horror que eles tinham do Freud é que ele era um ocidental. Porque o que caracterizava a atividade intelectual na União Soviética era o chauvinismo russo. Se eu citasse num trabalho Freud para falar mal dele, ninguém me censurava. Mas tinha uma regra na revista de psiquiatria que aparecia lá: para cada autor ocidental, você deveria citar 2 russos. A censura tinha exatamente isso, era uma censura puramente formal. Quem censurava nem entendia se o que eu digo é idealista ou materialista. Era uma funcionária, uma médica, evidentemente, mas uma funcionária da censura. Freud publicou os primeiros trabalhos dele em revistas marxistas. Tinha uma revista que se chamava Unter den Bahnen des Marxismus. Ele era atraído pelo pensamento materialista dialético. Mas depois ele foi censurado pela esquerda stalinista. Sempre me encantei com Freud. Mas a data do nascimento dele, eu sei exatamente, que foi 1856, sabe por quê? Porque exatamente 100 anos depois do nascimento de Mozart. E Mozart foi muito mais importante para mim do que qualquer Freud. Mas isso é falha minha. A literatura de psiquiatria foi sempre elaborada pelos alemães, pelos franceses, pelos italianos, espanhóis em parte, ingleses em boa parte, assim. E eles eram as fontes conhecidas, as fontes que você podia... Mas isso era para toda a medicina. A anatomia eu aprendi em livros franceses, histologia em livros franceses. Em matéria de psiquiatria, claro que eram algumas figuras dominantes alemães. Era o Kraepelin, que fez a primeira classificação que foi quase unanimamente aceita das doenças mentais. E isso em 1896 ele começou a fazer. O senhor me perguntar, algum autor, alguma leitura te orientou para a psiquiatria? Eu posso dizer que fiz esse julgamento a posteriori, que eu, muito mais tarde, e acho que foi em 48 ou 9, que li o livro do Albert Camus, que se chama A Peste. E lá na peste tem um médico, que se chama Rieu. E a maneira dele de enfrentar os problemas da peste e da vida é para mim, dogmatiforme. É a coisa que eu posso aceitar. Me parece que é o modelo que sempre gostaria de ser e de me comportar. Mas assim como pessoa humana,
foi muito influenciado por outro herói da literatura. Esse tinha lido na adolescência O Príncipe Mishkin, do Idiota, de Dostoiévski. Até agora, se eu pudesse imitar alguém, eu imitaria o Príncipe Mishkin. Mas é grande demais para conseguir. E o Príncipe Mishkin é um homem com doença psíquica, entre outras coisas. Mas não é este aspecto, mas a grandeza dele, eu não conheço. Efetivamente, hoje, se eu tivesse que ensinar a meu netinho, que não tenho, aliás, mas se eu tivesse que ensinar, olha, um modelo, eu diria Mishkin. Veja, as leituras, as influências a favor do saber do médico não são exclusivamente médicas. E isto foi assumido por mim e transmitido. A coisa boa que eu posso transmitir aos colegas novos agora é justamente isso, o que não está diretamente escrito nos manuais de medicina, o que deve ser aprendido com Albert Camus, com Dostoiévski, com Bach, com, eu sei, com a grande pintura, com os grandes pensadores assim, da arte. E eu não estou me rotulando. Mas eu posso lhe dizer que eu sei que minhas fontes principais na medicina foram fornecidas pelos pensadores existencialistas. Se eu tivesse encontrado Sartre, eu fazia, não posso dizer o que é na calça, de emoção. É uma figura tão poderosa, com as contradições dele, com as coisas absurdas que ele fazia, mas que era uma linha de opção. A mais importante conquista minha para definir a doença mental, isto tirei de um autor francês que se chama Henriet, e para mim a doença mental é a perda de liberdade de fazer opções e de viver conforme estas opções. Onde se perde a liberdade de optar e de agir, começa a doença mental. Se o senhor me dizer, eu penso assim porque eu acho isto gostoso, ou eu bebo porque me dá prazer, ou eu faço não sei o que, isto evidentemente nada tem com a patologia mental. Mas se alguém me dizer, eu quero me livrar da bebida, e não consigo, ou eu quero me livrar deste pensamento, e eu estou achando que este meu pensamento me corta do resto do mundo, mas não posso me livrar dele, é neste momento que entra a atividade psiquiátrica, na reconquista da liberdade de fazer opções e de viver conforme suas opções. Portanto, minhas fontes, as mais importantes, foram, e não, eu não diria Sartre como filósofo, as coisas sartrianas que eu aprendi com outros médicos. O conceito da escolha está na base da minha definição da patologia mental, da doença mental. A mais importante função, eu sei que existem outras, sem dúvida, mas eu acho que aquela que eu valorizo como profissional é esta liberdade do pensamento. Então, eu estou me dizendo, até nisso eu tenho a liberdade de opção entre várias posturas existencialistas. Portanto, eu não me defino. E eu constato dos últimos anos que eu aprendi um monte de coisas com o cognitivismo. E a um certo momento, para me autogozar, eu me disse, eu sou um cognitivista existencial, um existencialista cognitivo. E morria de rir quando dizia isso. Só que depois eu descobri que outros antes de mim falaram, inclusive de existencialismo cognitivo. Portanto, não tenho a patente desta associação entre as duas correntes. E enfim, nomes assim, os
os psiquiatras do meu tempo era, por exemplo, o grupo francês que introduziu, nos anos 50, introduziu tratamento com o que eles chamavam de neurolépticos, que teve uma influência extraordinária na clínica psiquiátrica. Um pouco antes dele, tinha uma entrada na psiquiatria dos ansiolíticos, do meprobamato, que já traziam mudança. Mas anteriores a isso, tinha os italianos, Cerletti e Bini, que introduziram o eletrochoque. E nós todos nos assustamos com ele e descobrimos como ele salvava a vida das pessoas e curava efetivamente. Claro que deveria ser aplicado onde tinha indicação, mas esta coisa assim foi o começo estas terapias que chamavam de choque no mesmo tempo. E depois começaram a entrar os fármacos. E o desenvolvimento da análise, para mim, foi inicialmente a linha psicanalítica. E um belo dia, eu tive que romper com Freud. Entrei neste externato de psiquiatria e depois eu fiquei a vida toda trabalhando no serviço de psiquiatria. Eu acho que entre os colegas a atmosfera era muito boa, mas estávamos o tempo todo politicamente dirigidos. E a um certo momento, comigo isso não dava para... eu não queria fazer um rompimento, mas eu não era confiável. Eu não tinha talento para fanatismos. Tive a consciência de que meu lugar não é nesta política, ao lado desta política, mas que muito mais os chefes tiveram consciência de que eu não estava confiável. Eu estava decididamente traumatizado pela vida dele. Eu vim aqui sem consciência que vou ficar. Eu não tinha um destino marcado. De lá, eu consegui sair em 60. De lá, naqueles anos, pensar em saída, isso aqui era uma extravagância. Nem se aceitava pedido de um passaporte. Enfim, eu consegui isto a um certo momento, porque eu tinha aqui uma irmã com o marido e com a filha dela. Eu vim aqui sem consciência que vou ficar. Eu não tinha um destino marcado. Não tinha. Quando vim aqui, eu não sabia uma palavra de português. Provavelmente eu sabia aquelas palavras que são idênticas em rumeno. E meu primeiro tempo aqui foi de ficar a aprender português num livro elementar desse tipo. 6 semanas depois de estar aqui, eu tive um emprego numa casa de saúde, baseado nas amizades. E tremendo. Este foi meu primeiro emprego lá. Eu entrei lá a trabalhar na casa de saúde e os colegas me tratavam. Eu não tinha ainda direito de trabalhar como médico, então eu tinha lá um ordenado, não sei o que, se quiser, de enfermeiro. Mas eles me tratavam com uma paciência, com uma compreensão. Eles não gostavam, evidentemente, de tudo que eu fazia, mas eu comecei com eles a me dar conta, em primeiro lugar, que eu sou julgado pelo que faço. Tive que
fazer a revalidação da faculdade. É a única chance que eu achei, depois de tentar em São Paulo, foi no Recife. E fiquei lá 2 anos depois de vida no Brasil, eu fui para o Recife, onde fiquei lá uns meses fazendo revalidação de título. Fui lá que eu publiquei também o primeiro artigo meu no Brasil. E o professor me disse, o professor era autoridade em matéria de maconha, José Lucena. Ele me disse, é bom o seu artigo. Não, eu não concordo com ele, mas eu vou publicar. A intoxicação com maconha. Pela primeira vez eu vi casos na clínica que eu atribuía os distúrbios ao uso de maconha. Eu nunca tinha visto antes na clínica na Europa. Em primeiro lugar, de consciência, e principalmente isso desenvolvi ulteriormente, de conduta. Esta conduta, para mim, marca a existência do cérebro e a existência do ser. Estas são coisas que desenvolvi depois, ao longo do tempo, em relação à tese sobre alcoolismo, que publiquei em 71. Voltei em São Paulo e eu fui mantido em Recife com o ordenado que os colegas de Tremembé me mandavam. E quando voltei, evidentemente, eu tive o status de médico reconhecido. A primeira coisa que eu fiz foi no Conselho Regional de Medicina em São Paulo e registrei meu diploma validado. O inconsciente, em linguagem freudiana, é produto de uma repressão. O superego impede os impulsos que saem do id a se manifestarem, a entrar na consciência. Mas eles ficam latentes no organismo. Então, sem se tomar consciência do conflito entre superego e id, resultam certas condutas. Estas condutas fazem que não vem na minha consciência a causa real, o impulso real que provoca minha perturbação. E esta causa real é substituída por uma causa menos grave. Então, tomar consciência de certas coisas insuportáveis é impedido. Mas elas são substituídas por outras coisas menos graves. Eu tenho uma fobia, eu tenho uma depressão, eu tenho uma manifestação histérica, se quiser, conversiva, eu sei que mais, que expressam uma manifestação que eu posso, da qual eu posso tomar consciência, mas é menos pesada. Portanto, é uma escolha entre mais e menos, é um cálculo entre isto é mais grave, isto é menos grave. E eu não posso entender como vou fazer uma escolha, um cálculo, como que vou estabelecer uma preferência de maneira inconsciente. Então eu me disse, são coisas que nós fazemos, evidentemente, subconscientemente, mas não são aquelas reprimidas pelo recalque, e não são aquelas que continuam no meu organismo, no meu ser, assim, se manifestando. Então, eu me disse, para mim, esse conceito de inconsciente freudiano não me serve, porque ele vai contra o conceito da liberdade da escolha. Um colega meu de Tremembé entrou no Hospital do Servidor em 63. E ele me fez a proposta de entrar lá. Naquele tempo não tinha concurso para entrar. E fomos os dois examinados por uma psicóloga. Ela nos aprovou. E entramos lá na equipe que não tinha ainda uma equipe de psiquiatria. Tinha um serviço de neurologia e nós, os psiquiatras,
estavam, eu sei, administrativamente ligados a esse serviço de neurologia. E lá começamos a atividade. Primeiro era só do ambulatório. Depois de um certo tempo, certos anos, se decidiu criar um serviço de psiquiatria, uma enfermaria de psiquiatria. E foi naquele tempo que a superintendência do hospital decidiu fazer um concurso. O concurso de títulos, não outro tipo de currículo. E foi ganho pelo único candidato de verdade, que era professor da USP, Clóvis Martins. O Horácio Belfort, este que me levou lá, tinha saído de lá, mas tinha lá, no ambulatório, uns 3 ou 4 psiquiatras. O Clóvis Martins enriqueceu o serviço, fundou um serviço e trouxe lá uma equipe, ele era da USP, e trouxe de lá pessoal que passava por aí ou trabalhava ainda lá, uma equipe muito boa. Os jovens com muito talento, com muito conhecimento, com muito boa vontade. Ele chegou a um belo dia, se zangou por nem me lembro o que, e foi reivindicar na diretoria, sem falar com a equipe. E a diretoria não concedeu o que ele queria, então ele disse, bom, eu me demito. E saiu batendo a porta. E naquele mesmo dia, ele tinha nomeado 2 assistentes. Um deles era eu. No dia da saída dele, que me chamaram da diretoria e me disseram, olha, Clóvis saiu, você está, se você concorda, está encarregado do serviço até. E assim começou, eu fiquei lá, me parece uns anos, nem sei, não muitos, mas uns 2 anos, assim, como substituto. E depois mudou de superintendência, veio outros. Este, a um certo momento, me nomeou oficialmente. E isto funcionou até 94, quando eu me aposentei. Mas, no mesmo dia, eu fui reconduzido no cargo. Eu já tinha começado a trabalhar como professor assistente, em Santos. E o professor de lá, eu morava em São Paulo. Uma vez por semana ia junto com o professor, que era titular da USP, íamos em São Paulo. Ele fazia o curso do primeiro ano, eu do segundo, e depois trocávamos. Ele começou, eu naquele tempo estava escrevendo meu trabalho sobre alcoolismo. A minha ideia era, estudando os casos e a literatura, que o alcoolismo não é, como se diz, uma doença secundária. Para se tornar alcoólico não precisa ter não sei o que, neurose, o destino, eu sei o que mais. Então eu estudei isso porque tinha alguns que diziam não se torna alcoólico quem quiser. Para ser alcoólico você tem que ter uma vulnerabilidade biológica ou psicológica, eu sei que. Portanto, seria uma doença secundária. Então, eu fiz o estudo da literatura e dos meus 200 casos, e eu cheguei à conclusão que não há nenhuma prova a favor de uma existência de uma predisposição patológica para o alcoolismo. Se o alcoolismo é uma doença secundária, se eu, para me tornar alcoólico, eu preciso ter uma predisposição, ou genética, eu devo tratar esta predisposição. Enquanto a clínica do alcoolismo implica, a clínica do alcoolismo é, evidentemente, o tipo de alcoolismo, porque tem alguns que são dependentes, outros que não são dependentes, mas que são
de vez em quando eles têm uma crise, se superalcoolizam e eu sei que mais. Em função da situação dele, você faz o tratamento clínico. Mas tem um grande problema da prevenção. E minha convicção é que este problema não compete aos médicos, que nós não sabemos fazer prevenção. Isso deveria ser estudado separadamente. A prevenção deve começar na escola. Que preparo que eu tenho para saber se uma criança na escola pode ser educada desta maneira para evitar o alcoolismo? Esse é um problema de pedagogia, em primeiro lugar, segundo mim. Só que agora, quem faz esta coisa são os psiquiatras, porque somos solicitados. E os psiquiatras deveriam, a um certo momento, dizer, basta. Eu posso até ser o chefe de uma equipe de combate ao alcoolismo, à epidemiologia, mas eu não sei fazer prevenção. Devo ter estudiosos da prevenção. E isto implica um preparo além do preparo clínico. Este é o George Vaillant, o George Vaillant, se quiser. É um nome francês, mas ele escreveu, ele viveu, ou vive, nos Estados Unidos. Talvez seja canadense. Ele fez um trabalho, que eu fiz o trabalho com pacientes da clínica. Ele fez um trabalho com as escolas, a partir das escolas que estudaram as crianças. E fizeram estudos psicológicos das crianças enquanto alunos. E 20 anos depois, ele pegou todos esses estudos, ele tinha lá um material, olha, esta criança que tem tais perturbações pessoais, ou tais perturbações de família, eu sei que mais. Como que se desenvolve do ponto de vista do alcoolismo? Esses estão mais atingidos pelo alcoolismo ou não? Ele chegou a todas as minhas conclusões, aliás, não é pretensão dizer isso. Ele concluiu as mesmas coisas. Evidentemente, ele não conheceu meu trabalho, que tinha sido escrito e publicado em português. Quando Vaillant publicou isso, foi capa da revista Time, dizendo revolução no campo do alcoolismo. E eu entendo que eu não lhe dei bastante explicações qual é o significado, mas eu lhe diria que principalmente isso muda totalmente a atmosfera na qual o médico se coloca diante do paciente. E a abordagem. Não se fala mais do aspecto da psicoterapia, que é essencial nestes casos, e que tem que tratar o alcoolismo em si, não uma eventual pré-doença. E, enfim, meu colega escreveu uma carta para New York, para Times, e eles responderam. A resposta era: estamos contentes de saber que em São Paulo existe um grupo que chega e que trabalha com as mesmas ideias, não sei o quê. Mas sabemos que assim acontece sempre na ciência, que uma descoberta é feita simultaneamente em vários lugares, não sei o que mais. Agora, acha que foi isto uma decepção? Não, dor de cotovelo sim, mas evidentemente minha cara na capa da Time. Eu nem ficaria agora a conversar com a senhora. Eu diria só por e-mail. Só. A minha ideia era a seguinte, que uma pessoa alcoólica pode ser tratada para se tornar, vamos dizer, bebedor social. Aliás, normal. A ideia muito em circulação é adotada pelos alcoólicos anônimos, é esta história. Alguém uma vez alcoólico, sempre alcoólico.
Portanto, a primeira coisa do alcoólico é dizer: eu sou um alcoólico, mesmo se ele não bebe faz anos, se ele não tem nenhuma alteração caracterial. E eu estava constatando que o número de alcoólicos que se podem tornar bebedores sociais é ínfimo, mas também é ínfimo o número de alcoólicos que se tornam absolutamente abstinentes. Então, a diferença de número não faz para mim, neste caso, uma diferença de categoria. Então, eu diria, meu objetivo de trabalho seria fazer que estas pessoas consigam consumir álcool socialmente, normalmente, se quiser. E Weyland não, ele dizia não. Uma vez alcoólico, não se pode tomar depois álcool. Muitos anos depois, ele veio aqui, num congresso, aqui quero dizer Brasil, não sei, será. E ele tinha mudado dessa ideia. Eu acho que a maior mudança foi uma tentativa em 1980 de introduzir umas classificações das doenças que têm um caráter de Bíblia. São coisas que se tornam obrigatórias. Em nome da eles chamam isso de reliability. Em nome da universalidade dos diagnósticos, devemos fazer. Para chegar a isto, a Associação Americana de Psiquiatria fez uma violência extrema aos princípios, à prática. Eles se enganaram. Código de classificação, que se chama DSM-3, e eles queriam unificação e nem conseguiram isso desde o início, porque a Europa elaborou essa Organização Mundial de Saúde, da qual, inclusive, o Brasil pertence, adotou outro código, que é CID-10. Ele trouxe umas ideias que não servem para nada. Se fosse uma camisa de força, eu poderia dizer, vou lutar para me liberar dela. Mas os princípios nenhum deles tem uma base doutrinária. Eles começam a dizer que eles querem fazer uma psiquiatria que seja ateórica. Isso é grotesco. E está atrás disso está uma teoria. A teoria que diz vamos fazer uma psiquiatria ateórica. Eles sabem agora que isso não funciona. Mas é uma coisa instalada, todo mundo agora diz, oficialmente, a própria Organização Mundial de Saúde diz, temos que nos livrar de muitos. Mas a minha convicção é que estas mudanças são feitas ainda por pessoas que fizeram a carreira deles na base destes códigos, e que eles não vão ter a força intelectual de jogar fora o que é um obstáculo para o desenvolvimento da psiquiatria. Do ponto de vista prático, houve um grande desenvolvimento das pesquisas, o que decididamente é uma coisa boa, mas também uma pesquisa não é, por definição, boa ou mal. Isso é uma qualidade que ela pode adquirir pelo interesse, pela adequação, pela maneira de ser feita. E tem muita coisa agora de pesquisa que são absolutamente irrelevantes. São boas porque eu fazendo pesquisa desse tipo, você me publica, se eu não respeitar na minha pesquisa os critérios oficiais da publicação, não sou publicado, mas se eu for publicado, eu tiver um número suficiente, eu me torno professor. Então eu tenho uma audiência e tenho chance de convencer os alunos de outra coisa. A grande vantagem deste código é só para currículo, não é para a psiquiatria. Uma coisa
que se desenvolve muito é este pensamento cognitivista, que os americanos introduziram. O cognitivismo é uma maneira de pensar, é uma posição epistemológica. E se eu lhe disser alguma coisa, o senhor vai dizer, mas eu entendo de uma maneira diferente, e eu devo admitir que talvez o senhor tenha razão. Mas deste cognitivismo, que admite o conhecimento consciente como muito importante, eu estou muito atraído por isso. Este cognitivismo é, muitíssimas vezes, prudente e crítico com estas coisas automatizadas que foram introduzidas pelo grupo de New York que fizeram esses textos. E por isso que eu estou dizendo, as pesquisas de pensamento e de laboratório na linha cognitivista me parecem que são muito melhores do que os códigos que ela ainda tolera. Quem inventou esta coisa antimanicomial usa constantemente noções que eu acho que são absolutamente tendenciosas e falsas. Uma reforma do hospital me parece que é indiscutível. E eu fiz esta reforma. A minha psiquiatria dos 48 anos que eu trabalhei aqui no Brasil é uma psiquiatria centrada, em primeiro lugar, na ideia. A doença mental é a perda de liberdade. Portanto, veja, em princípio, como que me citou. Em segundo lugar, a base do tratamento deve ser ambulatório. A enfermaria é uma fase transitória. Assim como foi concebida, especialmente no Brasil, foi um ataque contra as enfermarias psiquiátricas e contra as internações, sem critério nenhum. Aliás, quem que fez isto se preocupou com uma coisa só: fechar leitos hospitalares. O movimento antimanicomial, que assumiu e que tem apoio, tem poder ministerial. E eu acredito que não são os psiquiatras. Tem alguém, psiquiatras, participam disso. Mas os psiquiatras não são um grande número que oferece muito voto e que tem poder político. Estas coisas são os psiquiatras que fizeram uma luta acerba e violenta contra as condições ruins nos hospitais. Essas coisas infernais foram os psiquiatras do mundo inteiro que o tempo todo protestaram e conseguiram o contrário. Tem uma coisa de um americano que se chama Goffman, que escreveu um livro que se chama Asilos, que é chocante, mas que tem cheio de inverdades, de falsificações, que é feito assim, como tinha, por exemplo, alguns que são até estrelas na psiquiatria e que, afinal, não fizeram nada para a psiquiatria. Fizeram apenas protestos contra o quê? Eu ia dizer contra moinhos de vento, mas é falso, porque eles não procedem com o Dom Quixote. Eles têm Basaglia, com certeza conhece este nome. Basaglia, eu acredito que não disse uma coisa que mereça respeito, mas ele é muito sedutor. E dá a impressão que ele dizia: minha tarefa é destruir a instituição psiquiátrica. E ela deve ser destruída por atendimento na comunidade. Faça atendimento na comunidade que seja substituível e ninguém vai protestar. Ele não fez nada disso. O Basaglia, provavelmente quem se declara grande entusiasta, não conhece
Eu conheço só um livro a respeito da vida, uma biografia dele, onde conta em pormenor o que ele fez desde o início até o fim da carreira. Ele era de uma incoerência, ele era uma estrela que queria beneficiar o atendimento psiquiátrico, negando a existência da doença mental. Outras vezes dizendo, eu não digo que não existe doença mental, mas eu digo que principalmente temos que abolir o asilo. Barbacena teve coisas horríveis, eu vi coisas horríveis em Franco da Rocha. Mas essas coisas horríveis são o objetivo principal dos psiquiatras. Nunca precisaria nem do Basaglia, nem de certas pessoas que falam em nome da psicologia, que elas querem destruir isso, que não sabem do que estão falando. Evidentemente, quando o senhor me fala de mente, fala de uma coisa, o cérebro, eu não tenho dúvida que o cérebro tem existência material. Não disso, mas o conhecimento que nós tomamos deles pode ser feito por várias abordagens. E a abordagem dualista, agora a dizer res extensa e res cogitans, não serve mais. A física destruiu esta maneira de abordagem de dizer energia é matéria, partícula é energia. Então, esse é um modelo de pensar cuja base é comum pode ser comum entre a psiquiatria e a física. Não entrar na linha do dualismo. Quando eu lhe falo do cérebro, não lhe falo de um órgão. Lhe falo do que eu penso, do que meu discurso, porque meu discurso fala sobre a visão dele. Os físicos me ensinaram isso. Os físicos dizem, a física não estuda a ontologia, não estuda mais a matéria da física, estuda a visão que os físicos têm sobre. Portanto, o saber é uma coisa e o objeto sobre o qual ele trata é outra coisa. Isso nós devemos nos acostumar a não fazer mais, não tornar o discurso, eu não sei o que mais, eu digo esquizofrenia. Esquizofrenia é um nome que Bleuler inventou para descrever uma certa situação clínica. Esquizofrenia em si é um pensamento do Bleuler, que se aplica a uma realidade. A psiquiatria é uma linguagem específica, é um idioma específico sobre as perturbações. Eu prefiro dizer psicológico, não mentais, porque não quero separar mente e corpo. Eu não quero entrar nesta história de dizer mente e corpo em oposição como duas entidades, não sei o que mais. Eu tenho que me dizer as duas, tanto a mente quanto o corpo, no discurso, são elementos do discurso. Eu queria que as pessoas, antes de aceitar, de rejeitar, que conheçam as minhas propostas, porque são todas a partir de um conceito teórico. Como que eu entendo depressão, como que eu entendo demência, delírio, são seis e dependência, são as coisas as mais comuns agora. É uma fórmula. Não estou fazendo diagnóstico na base da soma de sintomas, mas tento captar um mecanismo que, para mim, eu vou falar de depressão em casos caracterizados pela lentificação dos processos mentais e biológicos num campo estreitado. Delírio é outra coisa. Tem aqui uma lista inteira que eu considero o delírio, não vou dizer, vou marcar um sintoma, vou marcar um tipo de relação, de perda da capacidade de comunicação lógica com o outro. Dependência é esta coisa que lhe falei um pouco em relação ao alcoolismo. A dependência é uma situação que não é caracterizada
para a pré-existência de uma doença primária, eu não sei o que mais. Estamos numa época no qual aumentou enormemente o número de velhos, portanto, o número de demências. Então, a demência deve ser pensada não como uma perda catastrófica de memória e eu sei que mais. E a respeito disso tem muitos autores que reconsideram agora como que se deve pensar a memória. A memória não é uma gravação, um imprinting, não sei o que, no meu cérebro. Tem uma série de considerações que devem ser consideradas para se dizer aqui é uma demência. Eu não tenho soluções terapêuticas, mas eu tenho um caminho que me leva a pesquisar quais seriam a terapia a partir dessas ideias. Muito mais pela conduta geral da pessoa do que pela qualidade da memória. Desenvolver o presente, ir na linha do presente. Eu acho que temos que, em primeiro lugar, nos livrar de códigos mal pensados e de ter a liberdade de fazer propostas novas. Sabe de quem que eu gosto muito? De Adib Jatene. Ele escreveu um livro para jovens. Muito, muito humano, muito inspirado e muito científico. Como ver o ser humano, isto não vai aprender na medicina. Isto vai aprender na filosofia. Para mim, é exemplar único cada ser humano. Agora, a psiquiatria é um corpo de saber que temos que compartilhar. Isto eu não posso ser isolado. Não posso fazer uma medicina para cada um. Isto só um computador fantástico que poderia. Nós temos que fazer um corpo de medicina que é instrumento com o qual nós tratamos as pessoas que são sempre únicas. A minha tarefa durante estes anos lá no serviço do servidor público era a ideia de fazer que o profissional, os colegas, todas as equipes, que gostem do que estão fazendo, que não vejam isto uma tarefa desesperadora, seja de ter libido para as coisas que estamos fazendo. Combater as doenças psíquicas. Combater quer dizer curar, se possível, isso era também de Hipócrates. Ele dizia, curar, se não posso curar, devo melhorar. Se não posso nem melhorar, devo evitar maiores sofrimentos. Se não puder nisso, devo consolar.